Ela se afastou, não respondeu sua última mensagem, cancelou os planos, de repente age como se você não existisse. E enquanto a maioria dos homens entra em pânico e comete o erro fatal de persegui-la com mensagens desesperadas, ligações insistentes ou, pior ainda, aparecendo sem ser convidado, existe uma estratégia psicológica devastadora que inverte completamente a dinâmica. Hoje, vou revelar exatamente o que fazer quando uma mulher se afasta para que ela mesma volte. Mas não como estava antes, mas com mais interesse, mais respeito e mais investimento emocional do que nunca. Dê um like neste vídeo, porque o que vem a seguir vai destruir tudo o que você acreditava saber sobre como recuperar uma mulher. Deixe-me começar com uma verdade brutal que a maioria dos homens descobre tarde demais. Quando uma mulher se afasta, não é um acidente, não é porque está confusa, não é porque precisa de espaço para pensar, é uma prova deliberada, consciente ou inconsciente, de sua fortaleza emocional. Seu cérebro primitivo está fazendo uma pergunta fundamental. Este homem é emocionalmente forte o suficiente para lidar com minha ausência sem desmoronar? Porque se ele não pode lidar com minha ausência agora, definitivamente não poderá lidar com os desafios reais que virão em um relacionamento a longo prazo. Isto não é crueldade feminina. É biologia evolutiva funcionando exatamente como foi projetada. Durante centenas de milhares de anos, as mulheres precisavam identificar homens com estabilidade emocional genuína, porque esses homens podiam proteger e prover consistentemente, sem entrar em colapso sob pressão. Os homens fracos emocionalmente eram riscos de sobrevivência. Essa programação não desapareceu porque agora vivemos em cidades modernas. Ela continua operando no nível mais profundo de sua psicologia. Maquiavel entendeu algo fundamental sobre o poder que se aplica perfeitamente a esta situação. Ele escreveu que é melhor ser temido do que amado se não se pode ser ambos, mas o mais perigoso é ser desprezado. Quando você persegue uma mulher que se afastou, quando implora por sua atenção, quando demonstra que a ausência dela te destrói emocionalmente, você não está gerando amor nem medo, você está gerando desprezo. E o desprezo é a emoção mais letal para qualquer possibilidade de atração, porque comunica que seu valor é inferior ao dela. Então, o que você faz exatamente quando ela se afasta? Aqui está a estratégia em uma frase devastadoramente simples, antes de desenvolvê-la completamente. Não faça absolutamente nada. Silêncio total. Mas não qualquer silêncio. Um silêncio carregado de intenção estratégica que vou explicar passo a passo, porque o silêncio mal executado é tão ineficaz quanto a perseguição desesperada. Primeiro, você precisa entender a psicologia por trás de por que o silêncio funciona quando executado corretamente. Existe um conceito em psicologia do comportamento chamado extinção de reforço. Quando um comportamento deixa de receber a resposta esperada, o cérebro entra em um estado de confusão e ansiedade que o motiva a tentar mais intensamente para restaurar o padrão anterior. Quando ela se afasta, espera uma de duas respostas de sua parte: perseguição desesperada, que confirma que você é fraco emocionalmente, ou raiva e drama, que confirma que você é emocionalmente instável. Ambas as respostas lhe dão a informação que justifica a sua decisão de se afastar. Mas quando você não faz nada, quando sua resposta é a ausência completa de resposta, o cérebro dela não obtém a informação que precisa. Não pode te classificar como fraco porque você não perseguiu. Não pode te classificar como instável porque você não explodiu. Você cria um vazio de informação que a mente dela não pode tolerar. E aqui está a mágica psicológica. O cérebro humano odeia a incerteza mais do que odeia as más notícias. Preferimos saber que algo definitivamente terminou do que estar num vazio de não saber o que está acontecendo. Quando você implementa o silêncio estratégico depois que ela se afasta, você a obriga a existir nesse vazio de incerteza. E enquanto está ali, a mente dela começa a fazer algo fascinante. Começa a encher o vazio com narrativas. Ele está com alguém mais? Ele perdeu o interesse completamente em mim? Ele está me ignorando da mesma forma que eu o ignorei? Eu cometi um erro ao me afastar? Cada uma dessas perguntas é um investimento mental. Cada minuto que ela passa pensando em por que você não reagiu ao afastamento dela é um minuto em que você é o protagonista de seus pensamentos. Contraste isso com o que acontece quando você persegue. Ela se afasta.
Você envia mensagens perguntando o que aconteceu, se você fez algo errado, se podem conversar. Agora, não há incerteza. Ela sabe exatamente onde você está emocionalmente, desesperado e necessitado. Sabe que tem o controle total sobre a situação. E, o mais devastador, sabe que pode voltar quando quiser e você estará ali, esperando. Você eliminou toda a sua vantagem psicológica com algumas ações desesperadas. Agora, o silêncio estratégico não é simplesmente ignorá-la e esperar passivamente. Ele tem 3 componentes específicos que devem ser executados simultaneamente, ou todo o enfoque desmorona. Primeiro componente: ausência digital completa. Isso significa que não é só não escrever, é não ver suas histórias no Instagram, não reagir a nada que ela publica, não aparecer em nenhum espaço digital onde ela possa detectar sua presença. A maioria dos homens falha aqui, porque pensa que não escrever é suficiente, mas eles continuam vendo cada história que ela publica, continuam dando like em fotos antigas às 3 da manhã, continuam monitorando sua atividade nas redes sociais. Ela pode ver tudo isso através das métricas de visualização. E quando ela vê que você está obsessivamente monitorando sua vida digital enquanto finge indiferença, a mensagem é clara: você é fraco e está jogando. A ausência digital deve ser absoluta. Se ela publica algo, você não vê. Se ela posta uma foto com outro homem tentando provocar ciúmes, você não reage, porque não a viu. Isso requer disciplina brutal, especialmente nos primeiros dias, mas é absolutamente inegociável. Cada vez que você cede à tentação de checar o perfil dela, você está enfraquecendo sua posição psicológica. Segundo componente: construção visível de valor. É aqui que o silêncio se transforma em estratégia, em vez de passividade. Enquanto você mantém a ausência total para ela, você precisa estar construindo sua vida visível para o mundo, não para ela especificamente. Porque lembre-se que você não está vendo o conteúdo dela, então você não sabe se ela está vendo o seu. Mas para qualquer pessoa que esteja observando. Fotos na academia mostrando progresso, publicações sobre projetos ou conquistas profissionais, saídas com amigos onde você claramente está se divertindo, atividades novas que demonstram que sua vida está em expansão, não em contração. Por que isso é crucial? Porque se vocês têm amigos em comum ou círculos sociais que se cruzam, eventualmente algo dessa informação chegará a ela. E quando chega, a narrativa que se constrói na mente dela muda radicalmente. Em vez de te imaginar em casa, sofrendo por sua ausência, o que confirmaria que ela fez o certo em se afastar, porque seu valor é baixo, ela vê evidências de que sua vida melhorou sem ela. E isso ativa um mecanismo psicológico devastador chamado aversão à perda. Os estudos na economia do comportamento mostram que os humanos sentimos as perdas aproximadamente 2 vezes mais intensamente que os ganhos equivalentes. Quando ela percebe que potencialmente está te perdendo, e pior ainda, que você está ganhando valor enquanto te perde, a dor psicológica dessa perda potencial supera qualquer razão que ela teve para se afastar inicialmente. Seu cérebro começa a recalcular. Um momento, eu me afastei esperando que ele me perseguisse, confirmando meu valor superior, mas ele não só não me perseguiu, como está prosperando sem mim. Isso significa que meu valor não é tão alto como eu pensei, ou o valor dele é mais alto do que eu calculei. Em qualquer caso, preciso reconsiderar essa decisão. Terceiro componente, e este é o que separa os mestres dos amadores: a regulação emocional genuína. Você não pode fingir isso. Se por dentro você está devastado, obcecado, checando seu telefone a cada 5 minutos esperando que ela escreva, mas por fora você mantém o silêncio e posta foto sorrindo, você é incongruente. E a incongruência eventualmente se filtra através de microcomportamentos que as pessoas detectam, mesmo que não consigam articulá-los conscientemente. A regulação emocional genuína significa que você realmente está bem, não finge estar bem. Genuinamente você aceitou que se ela não voltar, sua vida continua e continuará melhorando. Você internalizou que seu valor não depende da validação dela. Você redirecionou sua energia emocional para coisas produtivas que genuinamente te importam. Quando você alcança esse estado, algo mágico acontece. Você não está executando uma estratégia, você está vivendo de um lugar de abundância real.
e a abundância real é magnética, de formas que a abundância fingida nunca pode replicar. Se este conteúdo está te mostrando um enfoque completamente diferente ao pânico e à desesperança que você sentiu da última vez que uma mulher se afastou, dê um like e inscreva-se no canal. Porque agora vou revelar os 3 erros fatais que os homens cometem, mesmo quando tentam aplicar esta estratégia. Erros que destroem toda a possibilidade de que ela volte. Os 3 erros fatais que anulam a estratégia. Erro número 1. Quebrar o silêncio muito cedo. A maioria dos homens aguenta 3, talvez 5 dias de silêncio. E depois sua ansiedade os vence. Manda uma mensagem casual como "Ei, como você está?", pensando que é sutil. Não é, é transparente. Ela sabe exatamente o que significa. Ele não conseguiu lidar com minha ausência. Aguentou uns dias, mas eventualmente sua necessidade de contato o venceu. Cada dia que você aguentava sem contato estava construindo tensão psicológica. Você quebrou essa tensão prematuramente e, com isso, destruiu todo o poder acumulado. Então, quanto tempo deve durar o silêncio? Não há uma fórmula mágica porque depende do contexto específico da relação. Mas aqui está a regra geral. Pelo menos 2 semanas. Idealmente, de 3 a 4 semanas. Máximo 6 semanas, antes que o silêncio se torne tão prolongado que ela o interprete como um término definitivo e feche esse capítulo emocionalmente. Mas mesmo dentro desse intervalo, você não quebra o silêncio, ela o quebra. Seu objetivo não é aguentar um período de tempo arbitrário para depois voltar. Seu objetivo é criar as condições psicológicas onde ela decide por si mesma que cometeu um erro e volta. Erro número 2. Responder imediatamente quando ela finalmente quebra o silêncio. Isso é devastador, porque tira toda a sua vantagem no momento crítico. Ela aguentou dias ou semanas resistindo ao impulso de te contatar. Finalmente, sua necessidade de resolver a incerteza a venceu, e ela te escreveu. Se você responde em 5 minutos, com entusiasmo, a mensagem é clara. Você estava esperando meu contato. Todo o silêncio foi atuação. Seu valor não é tão alto quanto parecia. Ela recupera o controle instantaneamente. A jogada correta quando ela quebra o silêncio é quase contraintuitiva, mas brutalmente efetiva. Demore para responder. Não horas, mas pelo menos um dia completo. Idealmente, 2 dias. E quando você responde, sua mensagem é cordial, mas não entusiasta. Não longa, não explicando onde você estava ou por que não escreveu. Simplesmente reconhece a mensagem dela com a energia de alguém que está bem e seguiu com sua vida. Ei, estive bastante ocupado. Como você está? Nada mais. Agora a bola está no campo dela. Se ela quer reconstruir a conexão, terá que investir um esforço real. Terá que demonstrar por que merece seu tempo depois de ter se afastado. Erro número 3, e este é o mais sutil, mas igualmente letal. Voltar à dinâmica anterior se ela voltar. Ela quebrou o silêncio, vocês começam a falar novamente, talvez se vejam, e automaticamente você volta a ser o mesmo homem que era antes que ela se afastasse. O nível de esforço que você investe, a disponibilidade que você mostra, o equilíbrio de investimento, tudo volta ao padrão anterior. Este é um erro fatal, porque a razão pela qual ela se afastou inicialmente foi esse padrão. Talvez você investisse muito esforço e ela o dava por garantido. Talvez você fosse muito disponível e ela perdeu o senso de desafio. Talvez você não estabelecesse limites claros e ela perdeu o respeito. Quando ela volta, ela deve voltar a uma dinâmica nova, onde você elevou seus padrões. Isso não significa tratá-la mal ou com frieza. Significa que sua disponibilidade não é automática. Seu tempo tem valor e deve ser conquistado. Seus limites são claros e não negociáveis. O investimento deve ser equilibrado. Se ela propõe planos 3 vezes, você propõe planos 3 vezes. Se ela inicia a conversa, você inicia a conversa, mas nenhum está fazendo todo o trabalho. Maquiavel escreveu sobre a importância de não repetir os erros que te enfraqueceram inicialmente. Um príncipe que recupera um território perdido, mas não muda as políticas que causaram a rebelião inicial, simplesmente perderá esse território novamente. Em relacionamentos, se você recupera uma mulher, mas mantém a dinâmica que a fez se afastar, ela simplesmente se afastará de novo quando se sentir segura o suficiente de sua disponibilidade. As fases da mente feminina durante o silêncio.
Agora, deixe-me explicar o que está acontecendo na mente dela durante o período de silêncio. Porque entender isso te dará a fortaleza para manter o curso quando a ansiedade tentar te convencer a quebrar a estratégia. Durante a primeira semana, ela está no que os psicólogos chamam de fase de justificação. Sua mente está ativamente construindo narrativas que justificam sua decisão de se afastar. Ele era muito isso, não o suficiente daquilo. A conexão não era tão forte, é melhor criar distância. Nessa fase, se você quebrar o silêncio, simplesmente lhe proporcionará evidência adicional que reforça essas narrativas. Veja, ele não conseguiu nem uma semana sem me procurar, definitivamente fiz o certo. Durante a segunda semana, começa a fase de dúvida. As narrativas justificatórias começam a se sentir menos convincentes. Ela começa a notar sua ausência de formas que não antecipou. Vê algo engraçado e seu primeiro impulso é compartilhá-lo com você, antes de se lembrar que não estão se falando. Passa por um lugar onde foram juntos e tem um momento de nostalgia. Ouve uma música que associa a você. Esses pequenos momentos se acumulam, criando fissuras em sua certeza inicial. Durante a terceira e quarta semana, ela entra na fase de recalibração. Aqui é onde seu cérebro começa a reconsiderar genuinamente o valor que você tinha. Se você manteve a ausência digital completa, ela não tem como saber onde você está emocionalmente. Se você está construindo valor visível, ela está vendo evidências de que você está prosperando. A combinação cria uma reconsideração fundamental. E se eu errei? E se ele era melhor do que eu reconheci? E se outra pessoa está vendo o valor que eu rejeitei? É tipicamente nesta fase, semanas 3 ou 4, que ela quebra o silêncio. Não porque você fez algo para provocá-lo, mas porque a tensão psicológica da incerteza se tornou insustentável para ela. Ela precisa resolver a pergunta de onde você está emocionalmente e relacionalmente. Precisa saber se ainda tem a opção de voltar ou se aquela porta se fechou. E, crucialmente, precisa restaurar o senso de controle que perdeu quando você não reagiu como ela antecipava. A sabedoria estoica, aceitação e maturidade emocional. Agora, preciso te dar uma perspectiva mais profunda sobre algo que muitos homens não consideram. Às vezes, quando uma mulher se afasta, não é uma prova, é uma decisão genuína baseada em incompatibilidade real. Talvez ela tenha identificado valores fundamentais que não se alinham. Talvez tenha detectado padrões de comportamento que são deal breakers para ela. Talvez tenha conhecido alguém mais com quem sente maior compatibilidade. Nesses casos, o silêncio estratégico não a fará voltar, porque não há nada para voltar. A conexão terminou genuinamente. E aqui está a sabedoria que separa os homens maduros dos meninos emocionais. Você precisa estar em paz com ambos os resultados. Se ela volta depois do silêncio estratégico, ótimo. Agora vocês têm a oportunidade de construir algo melhor, a partir de uma dinâmica mais equilibrada. Se ela não volta, também ótimo. Você acabou de filtrar alguém que não estava suficientemente interessado ou era incompatível, poupando meses ou anos de investimento emocional em algo sem futuro real. Isso não é perda, é eficiência. Essa aceitação de ambos os resultados não é resignação ou indiferença, é maturidade emocional. É entender que nem toda conexão está destinada a florescer em um relacionamento, e forçar algo que não é mútuo só cria sofrimento para ambas as pessoas. Maquiavel entendia que os líderes efetivos devem ser capazes de tomar decisões difíceis sem ficar paralisados pela esperança ou pelo medo. Em relacionamentos, isso significa que você executa a melhor estratégia disponível, dado o que sabe, e depois aceita o resultado sem colapso emocional, não importa qual seja. Deixe-me compartilhar um caso específico que ilustra tudo isso perfeitamente. Um amigo meu estava saindo com uma mulher por 4 meses. A conexão parecia forte, havia química, conversas profundas, planos de futuro. De repente, ela começou a criar distância, mensagens mais espaçadas, menos disponibilidade para se ver, energia mais fria. Ele me perguntou o que fazer.
Eu lhe disse para implementar o silêncio estratégico completo, com os 3 componentes: ausência digital total, construção visível de valor e regulação emocional genuína. A semana 1 foi brutal para ele. Cada dia seu cérebro lhe dizia para escrever, para perguntar o que aconteceu, para tentar consertar o que quer que tivesse dado errado. Ele resistiu. Na semana 2, começou a focar mais na academia, retomou um projeto pessoal que havia pausado, saiu com amigos que havia negligenciado. Seu estado emocional começou a estabilizar. Na semana 3, postou fotos de uma saída com amigos onde genuinamente parecia feliz. Ele não estava fingindo para que ela visse. Genuinamente, ele estava reconstruindo sua vida. No dia 23, ela lhe escreveu uma mensagem longa explicando que estava confusa, que tinha tido medo da intensidade da conexão, que estava esperando para falar com ele. Aqui vem a parte crucial. Ele não respondeu naquele dia. Esperou 2 dias completos. Quando respondeu, sua mensagem foi cordial, mas não efusiva. Entendo que você está processando coisas. Eu também estive focado em várias áreas da minha vida. Fico feliz em saber de você. Nada mais. Ela respondeu quase imediatamente, perguntando se poderiam se ver. Ele lhe disse que revisaria sua agenda e lhe avisaria. 3 dias depois, propôs uma data e hora específicas. Ela aceitou. Nesse encontro, a dinâmica era completamente diferente. Ela estava significativamente mais comprometida, fazendo mais perguntas, mostrando mais afeto, até mesmo verbalizando que havia cometido um erro ao criar distância. O que havia mudado? Ela havia experimentado sua ausência. Havia visto que ele poderia prosperar sem ela. Havia sentido a possibilidade real de perdê-lo permanentemente e, crucialmente, ele não havia entrado em colapso nem perseguido, demonstrando fortaleza emocional genuína. 6 meses depois, eles continuam juntos, mas ela me confessou algo revelador. Ela me disse que o momento em que soube que o havia perdido e que ele era diferente de outros homens foi quando ele não reagiu ao seu distanciamento. Ela havia feito o mesmo com parceiros anteriores e todos a perseguiram desesperadamente. Ele foi o primeiro que simplesmente continuou com sua vida. Isso lhe mostrou que ele tinha o tipo de fortaleza emocional que ela precisava em um companheiro a longo prazo. Agora, quero que você participe. Em sua opinião, quando uma mulher se afasta, o que funciona melhor? A. Silêncio total por pelo menos 3 semanas. B. Mensagem breve depois de 1 semana perguntando se tudo está bem? Escreva A ou B nos comentários e explique rapidamente por que você escolheu essa opção. Quero ver qual foco ganha neste vídeo. Mas preciso te avisar sobre algo crucial. Esta estratégia não é manipulação, é um filtro. Se você a aplica corretamente e ela não volta, você não perdeu nenhum valor. Você filtrou alguém cujo interesse não era forte o suficiente ou cuja compatibilidade não era real, poupando meses de investimento emocional em algo sem fundamento. Isso não é perda, é eficiência. Por outro lado, se ela volta e vocês constroem uma nova dinâmica mais equilibrada, você ganhou algo significativo. Um relacionamento onde ambos se valorizam mutuamente, onde o investimento é recíproco, onde nenhum dá o outro por garantido. Esse tipo de dinâmica é a única que tem potencial de criar algo duradouro e satisfatório para ambos. A reatância psicológica e a natureza humana. Há um componente final que preciso explicar sobre por que esta estratégia funciona a um nível psicológico mais profundo. Ela se relaciona com o que os psicólogos chamam de teoria da reatância psicológica. Quando percebemos que nossa liberdade de escolha está sendo ameaçada ou restringida, experimentamos um impulso motivacional para restaurar essa liberdade. No contexto de relacionamentos, quando ela se afasta e você a persegue, não há reatância, porque a liberdade dela não está ameaçada. Pelo contrário, ela está exercendo sua liberdade de se afastar, e você simplesmente está aceitando essa decisão, mesmo enquanto a persegue. Mas quando ela se afasta e você não só não a persegue, mas desaparece completamente, algo muda. Agora, a liberdade dela de voltar quando lhe convier se sente ameaçada. Ela não sabe se ainda tem essa opção, não sabe se você continuará disponível.
Essa incerteza ativa uma reatância psicológica, um impulso de restaurar a liberdade de escolher que ela sente que está perdendo. Paradoxalmente, ao não persegui-la, você a motiva a te perseguir, porque ela precisa saber que ainda pode te ter se assim decidir. Isso explica por que as mulheres frequentemente voltam justamente quando o homem finalmente se desapega genuinamente. Não é coincidência, nem timing mágico. É que seu sistema psicológico detecta a nível subconsciente que a porta que ela assumia que estaria permanentemente aberta está se fechando, e isso ativa a urgência que não existia quando ela se afastou inicialmente. Maquiavel escreveu algo profundo sobre a natureza humana. Ele argumentou que os homens esquecem mais rapidamente a morte de seu pai do que a perda de seu patrimônio. Ele estava indicando que valorizamos mais o que podemos perder do que as relações que assumimos como permanentes. Em termos modernos, damos por garantido o que sentimos como seguro e só valorizamos intensamente o que percebemos em risco de perder. Quando você persegue uma mulher que se afasta, você lhe comunica que ela não está em risco de te perder. Quando você implementa o silêncio estratégico, você introduz esse risco e com ele vem a valorização renovada. No final, tudo se resume a uma verdade fundamental sobre a dinâmica humana. O respeito não se implora, ele se conquista através de um comportamento que demonstra valor. Quando uma mulher se afasta e você mantém sua posição, foca em seu crescimento, não reage com desespero nem drama, você está demonstrando o tipo de fortaleza emocional que gera respeito genuíno. E o respeito é o fundamento sobre o qual a atração duradoura se constrói. Você não pode negociar ou pedir por respeito. Você não pode convencer alguém a te respeitar através de argumentos lógicos. O respeito só vem quando seu comportamento consistentemente demonstra que seu valor não depende da validação de nenhuma pessoa.